Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ao quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Grande Deus e eterno Pai, Santo de Israel, nós te louvamos, exaltamos o teu nome nesta madrugada, pela tua palavra que é viva, a tua palavra que opera milagre, que faz maravilha. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para podermos trazermos mais uma porção da tua palavra. Fala conosco, nos orienta, nos abençoa, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus nesta madrugada por mais essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse trabalho. Miqueias 2:10, levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Nós louvamos a Deus por esta semana de chuva, hoje, dia 8 de dezembro de 2020, uma semana chuvosa, onde depois de muitos dias sem chuva, Deus tem regado a terra e o nome do Senhor tem sido glorificado. Estamos aqui nesta madrugada para compartilhar uma palavra em que Deus tem colocado no nosso coração, onde a palavra do Senhor se encontra aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 18, a parte A, que diz assim: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor. Nesta madrugada eu quero falar a respeito, não tenho medo, ou seja, não tenha medo, mas que nós possamos ter a confiança na pessoa de Jesus, vivendo sem medo. Amém? Estamos vivendo dias de apostasia e estamos vivendo também um tempo de pandemia do Covid-19, onde nós temos visto tantas e tantas pessoas que têm andado com medo, porque têm acompanhado na nossa nação muitas pessoas que têm perdido a vida. E nesta madrugada Deus nos traz esta palavra, nos orientando para que nós possamos viver sem medo. Ou seja, não tenho medo. Por quê? Porque tenho Jesus como meu Salvador. Tenho Jesus como meu Senhor. E sabemos que Ele é que está no controle da nossa vida, para que o nome do Senhor Ele seja glorificado. Nesta manhã, eu quero orientar o meu irmão, meu amigo, que tem nos acompanhado, em que esta palavra, em que Deus tem colocado no nosso coração, aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 18, a parte A, que diz assim: na caridade, ou seja, no amor, não há medo. Então nós vemos aqui, nesta tradução, que diz assim: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, ou seja, o medo. Todos em que nós
temos perguntado se um dia quer ir morar no céu? Todo mundo nós vemos que a sua resposta é sim. Mas nós vemos que todos, muitas vezes, não querem morrer. E nós sabemos que para ir morar no céu, há preciso de nós passarmos por esse processo de morte. E nós vemos que todos, muitas vezes, têm medo de morrer, mas que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, que deixou registrado aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que nós possamos ter essa certeza da salvação, ou seja, do nosso nome escrito no livro da vida, em que um dia nós passaremos por esse processo, em que nós vamos morrer, esse corpo físico, em que vai transformar no corpo espiritual, em que o apóstolo Paulo ele nos ensina: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós vemos aqui João, o apóstolo do amor, deixando esta palavra para nós: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor. O amor de Deus derramado no crente é a garantia da vitória sobre o medo. E nós vemos que o medo é o sentimento que melhor caracteriza o presente século. Os homens vivem inquietos, sem paz e desesperados por causa da insegurança do mundo. As fobias cada vez mais se multiplicam em razão do estresse e da angústia provocada pela desorganização da vida moderna. Mas se você, quando estiver com medo, confia no Senhor. É tudo isso que nós estamos vivendo diante dessa sociedade sem Deus, em que nós vemos que não há organização nessa vida moderna, onde o homem se encontra inquieto, desesperado, sem segurança. Por quê? Porque estão afastados de Deus. Por isso João diz: a caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor. Que nesta madrugada nós possamos aprender a confiar no Senhor. Por quê? O Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle da minha vida. O Senhor está no controle da sua vida. E eu quero dizer para você nesta madrugada que não cai um cabelo da sua cabeça se não for a vontade de Deus. E nós vemos que se organizar a tua vida e deres lugar a Ele em todas as suas decisões, Ele fará com que a tua vida tome o caminho correto e não terás medo de atingir o propósito para o qual foste criado. A luta pode ser grande, mas a sua vitória será maior. Tenha fé. Por isso, irmão, que a necessidade de nós nos aproximarmos de Deus com fé, sabendo que Deus é que está no controle de todas as coisas. Por isso é que nós temos que organizar as nossas vidas. Podemos estar na presença de Deus, servindo a Deus em espírito e verdade. Por isso que Jesus deixou registrado lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas Deus suprirá.
ou seja, Deus fará naquilo que nós precisamos. Então, nós temos que realmente organizar as nossas vidas. Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Você tem amado Deus em primeiro lugar da sua vida? Porque quando nós amamos a Deus em primeiro lugar da nossa vida, que servimos a Deus em primeiro lugar da nossa vida, o medo, ele não encontra lugar no nosso coração. Por quê? Porque Deus, ele é amor. E é Ele que toma conta de todo o nosso ser. Porque quando o amor, ele prevalece, o medo não encontra lugar. Por isso, nesta madrugada, Deus nos traz esta palavra para que o Espírito Santo, ele possa nos ensinar. Não tenho medo. Por quê? Porque o medo contraria a fé. Jesus deixou registrado aqui em Mateus 14, 27 ao 31, a palavra que diz assim: Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então nós vemos que quando nós estamos cheios do amor de Deus, o medo, ele não encontra lugar no nosso coração. Mas quando nós vacilamos, conforme nós vemos aqui, que Pedro vacilou, o medo contraria a fé. Que nesta manhã você possa confiar em Deus, que Deus está no controle da sua vida. Sendo Deus o amor, o medo, ele não vai contrariar a sua fé que está posta na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui quando Pedro viu Jesus andando pelas águas, ou seja, naquele dia, ele pediu para que pudesse ir de encontro com o Senhor. E o Senhor chamou para que ele pudesse andar sobre as águas. Jesus disse: venha. Quando Pedro estava cheio do amor, vendo Jesus andando sobre as águas, o seu coração cheio de amor, o amor de Deus, ele andou sobre as águas. Mas nós vemos aqui que quando ele sentiu o vento forte, ele vacilou, ele teve medo e começou a afundar. O que é que o Senhor, ele quer nos ensinar nesta madrugada? Meu irmão, não deixe de olhar para Jesus. Pedro, quando ele sentiu aquele vento forte, ele teve medo, deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. Por isso João disse: na caridade, ou seja, no amor, não há temor, ou seja, não há medo. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, ou seja, o medo. É esta confiança, irmão, que nós temos que ter na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o salmista, ele nos ensina: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Nós vemos que Deus não nos deu
o espírito de temor, ou seja, de medo. Nós vemos aqui que Deus nos deu o espírito de amor. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Olha, irmão, que coisa linda e que Deus, Ele tem concedido a cada um de nós o espírito de temor, de fortaleza, de amor e de moderação. Então nós vemos aqui que o medo, ele não pode encontrar lugar no nosso coração quando nós estamos cheios de Deus. Estamos confiantes. É assim que Jó disse: eu sei em quem eu tenho confiado. Toda aquela situação difícil que Jó estava passando, mas não havia medo, porque o amor de Deus estava dentro do seu coração. E é isto que Deus espera de mim, é isto que Deus ele espera de você. Eu sei em quem eu tenho confiado. Não tenha medo, meu irmão, mas tenha coragem, porque o Espírito Santo é que te fortalece, o Espírito Santo é que te anima, o Espírito Santo é que te ajuda a superar todas as dificuldades, todos os momentos difíceis. Por isso, confia em que Deus está no controle da sua vida. Nós vemos que a fé e a oração vence o medo. Aqui no Salmo 55, versículo 4, 5, 16 ao 18, a palavra do Senhor diz: o meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei a Ele. Ouvirá a minha voz, livrou-me em paz a minha alma da guerra que me movia, pois eram muitos contra mim. Por isso que o Senhor nos ensina a colocarmos a nossa fé nele e termos vida de oração para que nós possamos vencer todos os obstáculos, principalmente o medo. O medo não pertence a Deus. O medo vem da parte do inimigo. Por isso é que nós temos que nos encher de Deus, nos encher do amor de Deus, para que o medo ele não possa encontrar lugar no nosso coração, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Jesus fortalece a fé dos que têm medo. Nós vemos aqui em que Mateus, capítulo 14, versículo 26 e versículo 27, Jesus fortalecendo a fé dos discípulos. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É isto, meu irmão, que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor, Ele espera de cada um, que nós possamos confiar que Deus está no controle da nossa vida. A partir do momento em que nós temos entregado a nossa vida, ou seja, o nosso caminho, nas mãos do Senhor, é Ele que, sendo soberano, que está no controle de tudo e nos conduzindo a termos vitória sobre vitória, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Nós vemos aqui em Romanos 8, versículo 15, a filiação divina
dissipa o medo. Olha aqui o que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Roma. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vezes estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clama, Abba, Pai. É isso aí, meu irmão. Deus, Ele dissipa todo o medo, todo o mal. Porque nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual chama Abba, Pai. Nós, tendo Deus como Pai, em que o Senhor nos tem nos dado o Espírito Santo, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos nos aproximarmos de Deus, através do Espírito Santo, a ter uma vida vitoriosa sobre todos os obstáculos, principalmente o medo. É aí que nós possamos tomar posse das suas promessas, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Eu conheço e já fui usado por Deus tantas e tantas vezes, ajudando pessoas que chegam a ter pânico do medo. E nós sabemos que o medo pertence ao diabo. O medo vem da parte do adversário, querendo nos intimidar, querendo nos tirar da presença de Deus, querendo roubar a nossa fé. Por isso que o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele nos ensina que é impossível agradar a Deus sem fé. Por isso, meu irmão, é que nós temos que ter vida de oração, vida de busca, a estar na dependência de Deus através do Espírito Santo, e sempre nas nossas orações pedir para que Deus aumente a nossa fé, para que nós possamos nos aproximar de Deus com fé, sabendo que Ele é galardoador para nos presentear naquilo que nós precisamos, para que nós possamos tomar posse das bênçãos e das promessas em que Deus tem para nós. A vitória sobre o medo está no amor. Por amar a Deus, grandes cristãos do passado não temeram pela própria vida. Nós vemos aqui no livro de Hebreus, os heróis da fé. Quantos homens de Deus que colocaram a sua fé em prática e venceram o medo, venceram os obstáculos, e o nome do Senhor foi glorificado. Naquela passagem lá em Samuel, nós vemos que Israel já fazia 40 dias que estavam ali acampados, em que todos os dias aquele gigante ali saía para desafiar o exército de Israel. Nós vemos que Golias, aquele grande gigante, saía ali e desafiando o exército de Israel, e ninguém se colocava na brecha para poder desafiar aquele grande gigante, ou seja, o Golias, porque todos estavam com medo. Mas de repente, Davi o visitou os seus irmãos, foi até aquele local, e ali nós vemos que Davi, que louvava o Senhor, Davi, que era um adorador de Deus, estava cheio do amor de Deus, e não aceitou aquela situação, e foi de encontro àquele grande gigante, porque estava cheio de fé,
cheio de amor, e ali teve uma grande vitória e o nome do Senhor foi glorificado. É isto, irmão, que Deus espera de cada um de nós. É desta maneira que Deus usa os seus servos que estão cheios de amor, cheios de fé, cheios de confiança em que Deus está no controle das nossas vidas. Quase todas as pessoas que sentem medo querem identificá-lo, explorá-lo e encontrar meios de livrar-se dele de uma vez por todas. Será realmente possível abolir a ansiedade diária? Sim, é possível. Nós vemos aqui que o apóstolo João nos ensina que o amor é a maneira correta de sermos livres do temor que obstrui o caminho da fé. Por isso é que nós temos que ter vida de oração. Por isso que Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós vemos que o salmista buscava Deus de manhã, Deus de tarde, Deus ao meio-dia, sempre em comunhão com Deus. É o que o apóstolo Paulo nos ensina em suas cartas, dizendo que nós temos que andar no Espírito, porque nós temos um grande adversário que sempre levanta contra nós para querer nos intimidar, mas que nós possamos estar cheio do amor, cheio de Deus, para vencer o medo em nome de Jesus. Amém? Ouçamos cuidadosamente o que ele fala a esse respeito. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você pode confirmar aí na sua Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Que nós possamos ser aperfeiçoados no amor, tendo uma comunhão maior com Deus através do Espírito Santo. Portanto, fica evidente que a nossa fé, isto é, a nossa confiança em Deus e em suas realizações a nosso respeito, somente serão aperfeiçoadas a partir do momento que aceitamos toda a sua vontade. Por isso, irmão, é que Deus, ele nos ensina através do profeta Samuel. Deus, ele não quer sacrifício. Deus, ele quer obediência. E se nós obedecer a sua palavra, submetemos a sua vontade, estaremos cheios de fé, cheios de amor, cheios de Deus, e o medo não encontrará lugar na nossa vida. E é aí que nós teremos vitória. É aí que seremos mais que vencedor, porque Cristo é aquele que nos ajuda. Então ele derramará do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos é dado. Assim, o medo, que pode ser comparado a uma pequena sujeira em nossa mente, será impedido ou até mesmo destruído pela ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. É desta maneira que Deus trabalha em nosso favor. A fé, que é uma reação positiva da alma, agora tem livre curso para operar. Assim, portanto, a melhor terapia para trazer libertação do medo é o amor. Meu irmão, temos que praticar o amor. Servir a Deus em primeiro lugar, porque Deus é amor. E amar o meu próximo como a mim mesmo, porque
Hoje nós temos o Espírito Santo. O amor está dentro do nosso coração. Amém? Que nesta madrugada você possa tomar posse das promessas em que Deus tem para a sua vida através da sua palavra. Não tenho medo, porque o amor de Deus está dentro do meu coração. Amém? Deus, Ele é amor. Confia, irmão, que Deus está no controle da sua vida. Saiba que Deus é que nos ajuda através do Espírito Santo. Busque mais a Deus. Leia mais a sua palavra. Esteja congregando, esteja na igreja, esteja em comunhão com os irmãos. Anda mais na presença de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer em seu favor. Amém? Que nesta madrugada você possa depender mais do Espírito Santo, porque é Ele o nosso ajudador. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Vamos ainda fazer mais uma oração. Pai querido, nesta madrugada, estamos na Tua presença diante da Tua palavra, cheio de amor, cheio do Espírito Santo, cheio, Pai querido, dos Teus ensinamentos através da Tua palavra, que nós possamos confiar e depender somente de Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Abre o nosso entendimento, da graça, da sabedoria, para que nós possamos tomar posse das Tuas promessas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.